compartilhar tela. Né? Aham. Peraí. Essa aqui. Teu áudio não tá funcionando. Pronto, acho que tá certo agora. Tenta falar pra eles entrar. Esperar um pouco. Esperem um pouco para ver se vai dar tudo certo. Daí grava só depois, né? Tá gravando já. Pergunta se o áudio tá funcionando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo muito bem, graças a Deus. Oi, Juliana. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Nossa Senhora! Não vale sumir desse jeito, não. Então, professor, infelizmente não está dando para participar das aulas presenciais, né? Pois é. Mas a vontade é demais, mas estamos um pouco longe e vai ser possível. Deixa eu voltar a palmas agora. Mas alguma previsão de você retornar? Bom, eu acredito que em janeiro, se Deus quiser, dá para ir. Quando? Mês que vem? Só em janeiro. Ah, que bacana, que bacana. Que bom. Mas tá tudo joinha, né? Tá tudo bem. Ah, que bom, então, que bom. Então, deixa eu só ir vendo aqui quem está entrando, já estou fazendo até uma chamada aqui. E aí depois a gente só passa para ver quem está chegando, quem não está, né? Então, essa aula, na verdade, a gente vai fazer ela, até a professora Ana, a gente tem feito essa dobradinha, né? Entre nós duas, e eu tenho colaborado com algumas aulas presenciais, e ela com vocês com a aula remota, ela é a regente. Mas então, ela, como eu tinha também ficado de dar uma aula presencial, e eu estou inclusive em Brasília, eu só retorno amanhã à noite, e aí hoje ela me pediu para ver se eu conseguia dar uma aula para vocês, porque acho que ela também estava com um probleminha, alguma coisa, né, de saúde para resolver. E aí eu disse, não, tranquilo, né, que a gente podia fazer essa aula, não presencial, porque eu estou em Brasília também, mas que a gente podia fazer pelo Zoom. Eu estou só lembrar vocês, né, que eu estou seguindo o cronograma da professora Ana, né, ela é a professora regente, e eu tenho seguido o que ela, né, na verdade, ela fez um cronograma e eu tenho cumprido com esse cronograma nas aulas que são propostas e destinadas a mim, tá? Então, eu só monto as aulas, né, eu monto as minhas aulas, cada um tem, na verdade, uma didática, uma forma de agir, de conduzir, mas a gente tem se alinhado bem tranquilo, tá? Então, assim, agora, boa noite formalmente para todos, né, bem-vindos aí. Um pouquinho antes de terminar a aula, eu vou fazer uma chamada, assim, porque eu coloquei aqui alguns nomes à medida que foram entrando, mas também não quero deixar ninguém de fora. Aí, antes de terminar essa nossa primeira aula, eu já faço uma chamadinha para ver todo mundo. Tranquilo? Bom, pessoal,
Então, né, eu tenho acompanhado vocês pelo grupo, né, apesar de eu ficar mais, né, numa retaguarda, e nessa disciplina de avaliação de desempenho, a gente tem falado muito da questão das competências, né, das competências, das habilidades, e um dos temas de hoje da nossa aula é exatamente esse, que é para falar, né, seguindo aí o cronograma da professora Ana, para estar falando, complementando um pouquinho mais da competência organizacional. Às vezes meu raciocínio está um pouquinho lento, porque enquanto eu estou falando com vocês, ao mesmo tempo eu já estou admitindo aqui os que estão entrando, tá? Só um instantinho para a gente se alinhar, qualquer coisa, me avisem aí se ficou alguém ainda de fora. Deixa eu ver aqui, a Aline. Só estou admitindo aqui, vou colocar aqui admitir todos, que fica mais fácil. Só um pouquinho, só um instante. Boa noite, professora. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, professora. Tranquilinho? Desculpa pelo atraso. Imagina, tranquilo, isso acontece, né? O importante é participar, né? Tu estava até me pedindo hoje, Lucas, a aula, provavelmente eu estou em Brasília ainda, mas eu estou retornando amanhã para Palmas, e eu estou querendo ver se consigo dar essa aula presencial na quinta, tá? Só estou alinhando ainda com o ITOP, mas eu aviso vocês, tá bom? Pessoal, então vamos... Ótimo, tranquilo. Então vamos falar aí um pouquinho de competência organizacional. A gente tem falado de habilidades, das competências, das habilidades, do chá, né, que é conhecimento, habilidade, atitude, e a gente vai estar aprofundando um pouquinho. Hoje eu estou sozinha aqui, então acho que vamos que vamos. Deixa eu só ir passando aqui, só um pouquinho, só para me achar aqui. Só um pouquinho. Cadê o nosso auxiliar? Pois é, menina, tá lá na sala, eu estou na casa da minha filha, e eu disse, Gabriel, me ajuda. Sim. Ele, hoje não consigo, ele também está nos trabalhos da escola, né? Espera aí só um pouquinho, só um instante. Olha, o Lucas tá sexy. Oi, O tudo Lucas, bem? olha o Lucas, tá louco? É o calor de Palmas que faz isso, gente. Desculpa. Sensualizando. Aula 5. Não, Lucas, tá inadequado, viu? Pra se apresentar. Oi, Valéria. Inadequado? Então tá, deixa eu resolver Oi, aqui. professora, boa noite. Tudo bem? Vai vestir uma blusa. Já vou vestir a blusa. Deixa o menino, Calma aí. gente. Isso até é inspirador. Pessoal. Ele deve estar de cueca também. Meu Deus. Pessoal, consegui. Vamos lá. Então, quando a gente fala aí da questão do fator competência, só desliguem o áudio aí, tá? Agora, daí só vamos... Bianca, tudo bem? Tudo bom, professora? Tudo, tranquilo. Só vamos desligando o áudio, daí quando vocês quiserem falar alguma coisinha, aí vocês chamam, tá bom? Então, Fazer janta. Quando a gente pensa assim, pessoal, nesse meio organizacional, quando a gente pensa em competência, né, a gente vem e remete para nós a seguinte reflexão: de onde vem a competência, né? Como a gente adquire? E se a pessoa não for competente, ela consegue desenvolver? Ela consegue acelerar e consegue ser competente realmente? Ou é algo que é inato? Como que funciona essa questão da competência, né? De onde vem, na verdade, a competência? E aí a gente tem, dentro aí de um contexto, se a gente for fazer uma análise dos escritores, né, das pessoas que colaboram dentro dessa área organizacional, a gente consegue perceber que de onde vem essa competência. Ela vem da junção dos conhecimentos técnicos, né, do que eu sei fazer realmente, das habilidades, das atitudes dos colaboradores. Então, essas chamadas competências, elas se unem, né? Elas se integram de tal forma que aquela
às vezes, muitas vezes, a organização ela passa a ter uma identidade própria. Então, quando a gente começa a trabalhar numa empresa, ou a gente já vem trabalhando nela, cada empresa tem uma cultura, tem os seus valores, tem os seus propósitos, os seus ideais, as diferenças e os valores vão surgindo dessa união que forma esse contexto que a gente chama de trabalho em equipe, né? Depois até a gente vai estar falando um pouquinho, tomara que dê tempo hoje ainda, de a gente estar falando sobre o fator trabalho em equipe, que a gente sabe que não é nada, não é algo fácil, né? Muitas vezes as empresas não conseguem trabalhar nessa linha de trabalho em equipe. Então, essa capacidade organizacional, ela é obtida pelas empresas como resultado da soma do quê? Das competências individuais das pessoas, dos colaboradores, qualquer que seja o setor ou a área, e as competências, elas estão relacionadas ao desempenho no trabalho. Aí, quando a gente fala de desempenho, está ligado a um monte de... É uma ramificação, na verdade. Desempenho está associado ao quê? Quando eu penso em competência, eu penso em competência, habilidade técnica e habilidade comportamental. A habilidade técnica, a gente vai adquirindo, vai aprendendo, vai conhecendo a empresa e vai entendendo do negócio e vai ficando melhor no que fazemos tecnicamente. Quando a gente fala de habilidades que compõem as competências em si, que são as comportamentais, isso a gente traz muito dos nossos valores, do nosso berço, da educação que a gente já recebeu. Então, assim, hoje, inclusive, eu tive uma situação, quando a gente pensa assim em competência, eu fui tomar um café, né, agora à tarde, com a minha filha e com meu filho, numa cafeteria, e uma moça, assim, até bem nova, olha o que é a competência desenvolvida, né? Essa moça, essa atendente dessa cafeteria, eu lembro que meu filho pediu algo lá, acho que ele pediu lá para a garçonete, para a moça atendente, trazer algo para ele, e ela disse, só um instante, senhor. E aquilo, assim, eu fiquei analisando esse comportamento, né, que ela teve, esse tipo de atitude, porque ela não é uma atitude que a gente vê comum, até porque o Gabriel, ele é um menino novo, né, um rapazinho, um rapaz novinho, então, assim, essa forma, essa abordagem formal que ela teve, dizendo, só um instante, senhor, né, eu achei, assim, de uma... sabe, aquilo me encantou naquele momento, assim, uma coisa pequena, mas assim, só um instante, senhor. Por que senhor, naquele momento? Embora ele seja um menino novo. Porque ali, naquele momento, ela está servindo, né? Ela está servindo a pessoa. Então, assim, é a mesma coisa que eu brigo muito nos atendimentos, porque às vezes as pessoas dizem para nós, só um momento. E, das minhas experiências de consultoria, eu sempre briguei com esse termo, só um momento. Porque agora, assim, rasgando o verbo mesmo, momento, é o que nós temos, às vezes, num quarto de um motel. Tá? Podem até se surpreender, né, dessa forma que eu estou falando, mas momento são momentos que a gente vive lá, às vezes, num momento íntimo, enfim. Então, a gente não fala, dentro dessa área de atendimento ao público, momento. A gente fala, o correto é falar. Um instante, por favor. Né? Sempre assim, usando senhor, senhora, até que a pessoa dispense de nós esse tratamento. Tem pessoas que não gostam de ser chamadas assim, de senhor, senhora, né? Que é uma forma respeitosa. Então, esse tipo de atendimento hoje me chamou bastante atenção e eu consegui perceber, meu Deus, mas você vê a capacidade, né, a competência dessa moça, né? Talvez seja o treinamento que ela tenha recebido. Então, isso fica visível. São coisas pequenas, mas que ficam visíveis para nós. Né? Então, a gente precisa ir mudando, às vezes, um pouquinho nessa...
a nossa nomenclatura, a forma como a gente se dirige, às vezes, para as pessoas no nosso trabalho, porque existem termos que já estão em desuso, tá? E a gente precisa, principalmente vocês que estão nesse curso de gestor de RH, todo dia tem algo novo. Então, vocês precisam estar lendo muito, se atualizando, para não estarem com o pé lá atrás, tá? Então, quando a gente fala em capacidade organizacional, e a gente vê um tipo de atendimento diferenciado, isso chama bastante a atenção da gente, né? E me chamou bastante a atenção. Então, as competências, elas estão relacionadas ao desempenho no trabalho, mas sempre associados ao quê? Ao conhecimento, às habilidades e às atitudes das pessoas, ao resultado que elas entregam, no momento que elas prestam um serviço. Quando eu falo de habilidades, sempre vocês precisam se reportar à habilidade técnica e à comportamental. Quando a gente fala de atitude, né, das pessoas, atitude é comportamento. E muitas vezes esses comportamentos, ou alguns que a gente tem, a gente precisa modificar, modelar eles. Por isso que eu sempre digo para vocês, e com quem eu tive maior contato aí dos alunos, a gente precisa acreditar na mudança de comportamento. As pessoas, elas podem mudar sim os seus comportamentos, a gente precisa acreditar nisso. Senão, como que eu vou trabalhar numa área de gestão em RH se eu não acredito que a minha equipe, os meus colaboradores podem modificar, tá? Então, a gente precisa, em princípio, acreditar na mudança de comportamento das pessoas. Senão, não faz sentido o nosso trabalho. Professora. Sim. Oi, Aline. Boa noite. Boa noite. Em relação a essa questão aí de acreditar, né, na mudança das pessoas. Uhum. Assim, e quando você fala para o colaborador, dá o feedback, né, que o trabalho não vem sendo desenvolvido corretamente, e conversa, explica, né, o que não tá bom, sim, explica o que precisa ser melhorado, né? E a pessoa não muda. Ok, ótima tua pergunta. Não muda, não melhora. Fica difícil, né? Chega em um ponto que fica difícil. Aline, eu não sei se tu lembra de uma das aulas que eu dei, que eu ministrei para vocês, onde eu falei, eu acho que foi inclusive nessa disciplina, eu não lembro se foi nessa ou foi naquela outra que a gente teve, na outra disciplina, mas eu comentei com vocês de um documento que quando a gente faz esse processo de feedback, olha, fulano, você não está indo bem e tal, você precisa melhorar. Às vezes é até um feedback de uma avaliação de desempenho que vocês fazem, né? Ou não, talvez seja aí um feedback aí de uma avaliação que a gente faz ali no dia a dia, só no olhômetro mesmo. Né? Eu não sei daí que tipo de feedback é esse que tu está se referindo. Mas independente do tipo de feedback que você está falando, você precisa fazer, Aline, quando você fizer esse feedback para essa pessoa, e pontuar o que ela precisa ser melhorado, você precisa criar um termo, veja bem, tu precisa criar um termo que a gente chama de avaliação, processo de melhoria, tá? Acompanhamento de melhoria. E você estabelece um prazo com essa pessoa. Você vai dizer para ela, olha, fulano, eu estou te dando esse feedback de alguns pontos que você precisa melhorar, e você vai ter aí eu não sei qual é a demanda que tu precisa, se é imediata ou não, você pode estabelecer um prazo aí para ele de melhoria de 15 dias ou de 30 dias, se tu tiver um prazo mais esticado, e você diz, você vai assinar esse documento aqui para mim, onde você vai ter esse prazo de melhoria. E caso você não venha cumprir essa melhoria, infelizmente a gente vai ter que partir para o processo de desligamento.
que não é o que a empresa quer, a gente quer manter você, daí tu vem com toda essa conversa. Mas você precisa fazer ele assinar esse termo, ou essa avaliação que você fez, você precisa fazer com que ele assine esse documento onde ele se compromete de melhorar. Porque aí tu fica respaldada em documento, tá entendendo, Aline? Entendi. Daí, por exemplo, vamos supor que ele não melhore. Aí daqui 30 dias, ou não sei o prazo que tu vai estabelecer para ele melhorar, você vai chamar e ele vai dizer, olha, você lembra da nossa conversa, dia tal, tal, tal? Então, eu coloquei para você uns pontos que você precisava melhorar. Eu percebi que esses pontos eles não foram sanados e a gente chegou naquele ponto que, infelizmente, eu não tenho mais como segurar a tua barra, tá? Eu vou ter que fazer o processo de desligamento. Aí, infelizmente, Aline, você deu um prazo de melhoria para a pessoa, ela teve a oportunidade de melhorar, de mudar o comportamento e ela não mudou, aí a palavra é sinto muito. É essa. Verdade. Tá? Porque aí você está dando uma oportunidade para a pessoa e ela não quer mudar, aí tu vai fazer o quê? Tu vai manter uma pessoa, na verdade, que ela não está produzindo da forma como deveria? Ela não está seguindo a cultura, os valores da empresa? Não dá. Tem que estar com uma equipe alinhada, afinada. Quem engrena, engrenou. Quem não se adaptou, infelizmente, a palavra é boa sorte para você. É essa. Tá? Às vezes a gente, por isso que, só um pouquinho, Lucas, por isso que às vezes, Aline, o gestor de RH, ele precisa muito daquelas duas palavrinhas que eu expliquei até para vocês, que muitas vezes é deixar a emoção, a nossa emoção de lado e usar da nossa razão. Às vezes a gente vai ter que incorporar a nossa razão e deixar de lado a emoção. Senão a gente fica com dó. Nossa, mas coitado, e agora? Vai ficar desempregado. Mais precisa, mais tem filho, mais... Isso, Aline. Aí tu não pode entrar nesse termo, tá? Porque ele foi avisado, ele foi orientado. Eu vou adotar esse documento agora. Faz, tá? Cria isso, tá? Isso pode ser já um mecanismo, já dentro da avaliação de desempenho, você cria, dá o feedback, e se é um feedback já de ponto de melhoria, estabelece um prazo para essa melhoria. Você vai ter, mas isso documentado, você vai ter 30 dias, 15 dias, daí eu não sei qual que é o teu ramo, às vezes tu precisa que a pessoa modifique. Eu acredito que 15 dias, Aline, é um prazo suficiente para uma pessoa começar a modificar e mostrar o lado positivo dela. Se em 2 semanas a pessoa não te mostra nenhum resultado, vai ser difícil ela modificar. Tá? Porque, por exemplo, é só a gente se colocar no lugar. Vamos pensar nós, tá? Já deixo um espaço para você, Lucas. Se alguém chega, Aline, no meu trabalho e fala, Márcia, e eu preciso muito desse trabalho. Vamos pensar nessa linha. Eu preciso muito do meu trabalho. E alguém chega para mim e diz, Márcia, olha, tem isso aqui que não está legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu preciso que você melhore esses itens. Eu vou me rasgar no meio, mas eu vou fazer de tudo para melhorar, porque eu preciso desse trabalho. Sim, já aconteceu comigo, inclusive. Sim, comigo também já aconteceu. E eu me desdobrei e fui assim, ó, eu melhorei muito, tanto que surpreendi pelos resultados. Mas por quê? Pela minha necessidade. Aí cada um precisa avaliar o que é necessidade para fulano Beltrano. Né? Entendeu? Entendi. Beleza, então, Aline. Bem. Espero que eu tenha contribuído. Sim, vou adotar o documento, é uma boa ideia. Beleza, então. Lucas, diga aí, meu querido. Sobre a pergunta da Aline mesmo. Uhum. E se no caso for uma pessoa que tem um cargo mais alto, vamos dizer assim, que é de um certo... gerencia uma certa parte da empresa e precisa, assim, realmente que ele melhore o desempenho e que a empresa não quer, vamos dizer assim, abrir mão dele. Uma avaliação de 360 graus, uma conversa mais assim para ver se ele abre os olhos, poderia ser feito?
Claro, mas daí Às vezes o documenta. profissional é competente, mas ele não está vendo qual é o erro Sim, dele, né? sim. Aí você documenta também. Porque, ó, dentro de uma hierarquia, um gestor de RH, ele está alinhado aí com uma gerência. Você está num cargo também, entendeu? Você não está abaixo. Ou, enfim, tu precisa daí ver qual que é o teu... qual que é as cartas na mangas que você, como gestor de RH, tem? Você tem autonomia. Qual é a autonomia que a empresa te dá? Você tem essa autonomia para chamar um gerente que talvez seja superior, vamos supor, superior, que esteja lá num nível hierárquico maior que você, né? Estou falando num grau hierárquico. Você tem autonomia, a empresa te dá autonomia para que você fale com essa pessoa, para que você dê uma devolutiva para ela. Aí vai precisar ver né, dessa tua chefia imediata. Se você tiver, faça. Qual que é o problema? Né? Porque às vezes, Lucas, realmente é isso que você disse, a pessoa às vezes ela não consegue enxergar os pontos que ela precisa melhorar. Aí precisa que alguém fale para ela sobre essa mudança. Eu já tive casos de pessoas, na hora, ficar chateada pelo meu feedback, mas depois veio me agradecer. Nossa, olha, obrigado por você ter me aberto os olhos sobre tal item. Eu realmente, né, não tinha percebido que eu tinha que fazer essas mudanças, enfim. Tem pessoas que depois elas conseguem perceber o nosso empenho em fazer com que ele melhore em tal item, e ele, às vezes, até agradece a gente depois. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Muito bem. Então, vamos seguindo, pessoal. Então, essas competências, elas podem ser modificadas, né? As pessoas, elas podem se modelar, elas podem modificar. Mas daí, a mudança vai depender do indivíduo, do colaborador, é dele que depende a mudança. Você já está alertando, já estabeleceu o prazo de melhoria, se ele não mudar, é desligamento. Tem empresa que nem faz isso, pessoal. Tem empresa que não... tem empresas que não chamam para essa conversa, ela desliga automaticamente. Vocês já viram que tem algumas empresas que não têm essa comunicação aberta, que não tem esse feedback, e ela simplesmente não está contente com o colaborador, ela desliga automático. E isso eu não acho correto, porque eu acho que a pessoa ela tem que ter a oportunidade de mudar. Né? Entenderam? Então, se vocês, como gestores de RH, tiverem a oportunidade, oportunizar para que a pessoa possa modificar, faça isso, que vai ser bem bacana. É tão bom, a gente se sente tão gratificado quando a gente colabora de certa forma e consegue perceber a evolução de alguém. Nossa, fulano, né? O colaborador X tem melhorado bastante, tem melhorado em tal item, em X item. É tão bom isso para a gente consegue, poxa, contribuir para que ele realmente estivesse modificando. Né? Isso é bem legal, tá? Vamos lá. Se quiserem ir falando, podem ir comentando que a gente vai falando, tá bom? Então, aí dentro ainda das competências, algumas dicas para, às vezes, você poder avaliar as habilidades e as competências dos colaboradores. E, às vezes, direcionar ele para um melhor desempenho, que esse é o foco da empresarial, organizacional, é fazer com que a pessoa se torne cada vez melhor. Então, assim, nesse número 1 aí, faça um teste com os seus funcionários, né, com os seus colaboradores. Não gosto dessa palavra funcionário, ela sempre acaba aparecendo. Né? Faça um teste aí com a equipe. Esse teste, ele pode ser uma avaliação de desempenho que você vai fazer para você entender melhor, direcionar ele para um melhor foco de trabalho, para um melhor desempenho. Ou você pode pedir, além desse teste, dessa avaliação de desempenho, você pode pedir também para ele fazer a autoavaliação, que a gente já falou. Lembram que vocês fizeram até uma autoavaliação? Onde vocês colocaram os pontos fortes e os pontos fracos, os desafios, né, para a gente não falar em
Me fugiu a palavra agora. Para a gente não falar em defeito, né? A gente fala que são desafios. E vocês tiveram essa oportunidade na minha disciplina anterior de fazer esse processo de autoavaliação, colocando lá naquela atividade que a gente fez em uma das nossas aulas, e estabelecer uma autoavaliação de você mesmo. A gente precisa ver o que nós precisamos melhorar, né? A autoavaliação, lembra, é aquilo que eu avalio em mim mesmo. Um outro item também que dá para fazer, para direcionar aí a pessoa a um melhor desempenho, tendo esse feedback da equipe, né? Conversando com eles, às vezes num grupo, numa roda de conversa, tentando entender melhor quais as dificuldades que a equipe tem, quais são os desafios que ela vem enfrentando, e também criar situações reais das situações dos problemas que estão enfrentando, né? Crie situações reais, coloque eles para vivenciar determinadas situações que vocês às vezes estão enfrentando. É bem bacana. Quando a gente pega, às vezes, em uma reunião de colaboradores, a gente põe eles para vivenciar algumas situações que a empresa vem passando. Que é aquilo daquele teatrinho ensaiado não, onde a gente propõe papéis que a gente quer que a pessoa desenvolva ali e cria uma situação real de uma dificuldade que, às vezes, a empresa está enfrentando. Isso é legal fazer também. Então, assim, peraí, só um instantinho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Então, a gente pode criar essas, né? São situações simples, mas que às vezes elas surtem um efeito bacana para poder ir direcionando essa equipe para um desempenho com mais eficácia. Então, quando nós, gestores, a gente busca identificar as competências organizacionais, que é uma das etapas desse processo de identificação das competências, às vezes, a gente coletar os indicadores para isso. E como que eu vou coletar esses indicadores? De que forma? Através das avaliações de desempenho. Os indicadores, eles que vão me mostrar, né, dependendo do tipo de avaliação que eu vou aplicar, né, acho que a professora Ana está focando bastante na de 360 graus, né? Mas eu já havia explicado para vocês as outras, a de 90 graus, a de 180 graus, enfim. Então, a gente deve aplicar, às vezes, um questionário simples, pode ser um questionário bem simplesinho, composto só por gosto, não gosto, enfim, para a gente ter uma linha, um parâmetro de qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, esses indicadores é o que vai nortear a gestão de RH e vai mostrar para nós, em números, né, em termos quantitativos, o que pode ser modificado. E o ideal seria dessa forma, a gente ter esses indicadores onde a gente consiga avaliar essas competências dentro da organização. Eu acho que vocês já vêm olhando e visualizando alguns tipos de avaliação de desempenho, né? Já viram alguns modelos nessas aulas que vocês estão tendo, não é isso? Já visualizaram alguns questionários, né? De avaliação? Sim, professor, já, sim. Tá. Só para ter um parâmetro. Mas existe alguma avaliação que ela é padrão? Não. Não. Sim, a avaliação padrão é a necessidade que a empresa há. Exatamente. Que tem de cada empresa. Isso mesmo, Lucas. Então, uma avaliação de desempenho, ela não é engessada, certo? Certo. Ok. Isso até a professora Ana Paula já falou quando ela trouxe uma convidada e todo mundo estava falando só da avaliação 360. Uhum. E aí ela fez a avaliação por desempenho mesmo, né? Como é que fala? Por obtenção de resultados. Sim. Foi muito interessante o método. Foi. Entendi. Oh. Então, essas avaliações,
a gente só vai conseguir elaborar elas ou prosseguir com elas de acordo com a realidade de cada empresa, porque cada empresa é única, né? A gente não consegue dizer, olha, pessoal, a gente não consegue, nós como professores, dizer, pessoal, nós temos esse modelo de avaliação e vocês podem seguir esse. Não tem como nós fazermos isso, nem eu, nem a professora Ana, tá? A gente mostra alguns modelos para vocês, tem explicado os tipos de avaliação, mas a gente não tem um padrão engessado. É esse que vocês vão seguir, porque cada realidade é uma realidade diferente. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, às vezes, vocês vão começar a trabalhar como gestores de RH em uma empresa que já tem um modelo de avaliação de desempenho. Aí você vai olhar, vai verificar, vai ver se você consegue, talvez, acrescentar algum item a mais, ou retirar, né? Ou, se não tiver avaliação de desempenho, você pode criar e alinhar com o seu gestor isso, que vai ser um trabalho bacana que você vai desenvolver. Bom? Então, vamos lá. A gente vem falando, então, né, de onde vêm as competências, qual é o passo para mapear essas competências. Então, a gente precisa ter em mente que o mapeamento e a descrição das competências dentro das organizações, que a gente, às vezes, vai escolher, gerir aí dentro de um negócio, o primeiro grande passo a ser dado para assumir um tipo de modelo vai ser, primeiro, fazer esse levantamento das competências. Eu crio um modelo de avaliação e eu vou mapear essas competências. Tá? Eu trouxe até aqui para vocês um modelinho que eu vou mostrar logo à frente. Acho que está acabando o nosso tempinho aqui dessa primeira aula. Tem 4 minutos. Se cair, a gente retoma de novo. É o mesmo link, tá? Então, assim, como que a gente vai mapear essas competências? Aí vocês vão me dizer, nossa, mas está ficando tão repetitivo. E vai continuar, tá? Vocês vão ouvir falar de mim, da professora Ana, muito sobre isso, sobre as competências, né? Sobre o conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá, tá? Então, a gente precisa... Isso vocês vão continuar ouvindo da gente. Deixa eu só admitir aqui o pessoal que está entrando agora. Então, assim, esse é um termo, o chá, conhecimento, habilidade e atitude, que vocês vão ouvir falar até acabar o curso de vocês de gestão. Não tem jeito. Vamos avançando. Deixa eu só passar aqui. Parece que travou meu negócio. Tá. Então, vamos lá. Temos 3 minutos. Então, quais são os benefícios, né? A gente tem benefícios desse mapeamento de competências. Quando a gente vai traçar, delinear um mapeamento de competências, a gente sabe, dentro, né, dos estudos que a gente tem feito, vocês, do que vocês têm vivido e aprendido nessas disciplinas, que o mapeamento de competências é benéfico para a organização. A gente sabe disso. Por que que ele é benéfico? Né? Que itens que a gente pode pontuar aí que é benéfico dentro do mapeamento? Olha aí o item 1. Saber de forma objetiva se o colaborador demonstra ter conhecimento suficiente para ocupar o cargo que está alocado, que está disponível. Então, aqui a gente tem, seria uma admissão, né? Poderia entrar esse número 1, para saber ou conseguir levantar e mapear se esse colaborador ele tem esse conhecimento suficiente para ocupar esse cargo ou não. Também pode ser numa progressão. Vamos supor que alguém, a gente está pensando em fazer um... Meu Deus, está me fugindo a palavra. Quando a gente vai fazer um recrutamento interno, tá? A gente pode também conseguir mapear
fazer um mapeamento de competências para ver se esse colaborador, ele realmente está apto para conseguir desenvolver esse cargo que a gente está tentando fazer com que ele seja promovido, para essa mudança de cargo. Então, o mapeamento ele é bem legal nesse sentido. Eu vou conseguir perceber se esse colaborador ele pode ou não ocupar o cargo que ele está pleiteando. Número 2, o mapeamento serve como base para a criação de avaliações de desempenho. Isso é evidente. Com isso, as avaliações podem se tornar cada vez mais assertivas e objetivas. Não existe outra forma de a gente conseguir avaliar se a gente não fizer um mapeamento. Tá? Outro item. Possibilidade de fazer análises dos gaps, né? Que a gente fala de competência dos colaboradores. O que seria esses gaps, né? De competências? Eu coloquei até embaixo aí para vocês. Gaps seriam as lacunas, né? Qual que é a possibilidade de eu fazer uma análise de competências do que falta nesse colaborador? O que falta